A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, dando continuidade aos nossos devocionais diários, na leitura que nós estamos fazendo no livro de Atos dos Apóstolos. Chegamos agora ao capítulo de número 10, um capítulo muito importante. Apesar que Atos dos Apóstolos não tem um capítulo que não nos deixa mais crentes, mais cristãos, né? Mais cristãos em todas as passagens que nós lemos até aqui, com certeza vai edificar a nossa fé até o final deste livro. Então nós vamos ler dos versículos 1 a 8 do capítulo 10, peço para que os irmãos estejam com a sua Bíblia na mão, para a leitura ou para suas consultas também posteriores. Assim está escrito a palavra do Senhor. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome. Cornélio, estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam a seu serviço e, compartilhando com eles tudo quanto havia lhe passado, os enviou a Jope. Baseado nesse texto, nós vamos meditar com o tema: quando a boa obra encontra a boa fé. E os apóstolos de Jesus vão seguindo as orientações deixadas pelo Mestre em pregar o Evangelho em todos os lugares e a todas as criaturas. E Pedro, não diferente, faz isso com excelência. Agora irá viver uma ação divina regida pelo Espírito Santo através de seu ministério. Nesta ação do céu, Deus soberano comprova que tem o controle de tudo e de todos nesta terra, e que está por meio da fé, e quem está por meio da fé ligado no trono, através da oração, vai viver este mover em tempos e fora de tempos. Lucas nos apresenta um homem piedoso e temente a Deus, mas que vive num ambiente ainda religioso, que nos julga apenas por obras ou por aparências, que sim, ele orava a Deus, mas tinha ainda dogmas e práticas pagãs que tiravam Jesus do centro da sua fé. Mas refiro ao ambiente que ele estava inserido, não a ele propriamente nem a sua casa, pois o texto diz que ele e a sua casa oravam e eram tementes a Deus. E Deus sondou as suas intenções, que eram verdadeiras e tinha o propósito de ajudar verdadeiramente ao próximo, sem gloriar a si mesmo. E Deus, sendo soberano, une o que para muitos eram improváveis e mais diferentes dos homens, e os mais diferentes dos homens, para viver a comunhão. E comunhão essa somente através da graça redentora, que os apóstolos tinham a missão de pregar a todos. Pedro, um judeu, pescador, chamado por Cristo agora para pescar homens, ainda estava com seu coração um tanto duro, um tanto fechado e ainda um tanto também, por que não, preconceituoso, porque precisava romper barreiras de quando era gentil, e isso somente a graça poderia fazer, e estava fazendo gradativamente no coração deste homem. E Cornélio, um militar romano e líder de uma centena de soldados, tinha poder para prender e autoridade sobre muitos homens.
nem por isso se deixaria levar e nem deixaria de ser justo perante a sociedade, e um exemplo dentro e fora de sua casa, com as suas e pelas suas boas obras aos próximos. E este encontro desses improváveis foi exatamente para esses concertos. Primeiro, para dar maturidade a Pedro, que tinha recebido o Evangelho e a salvação diretamente de Cristo, para agora ir ao encontro de todos, nesse caso de Cornélio, para lhe dar o que lhe faltava para a sua salvação, o Evangelho da graça. Oh, glórias! Cornélio seguiu a ordem do anjo, e o que comprova que seu temor, que ele tinha temor e sensibilidade à voz de Deus. E mais tarde, ele terá um encontro que conhecerá a boa fé, que se juntará à boa obra que ele praticava. E ele e toda a sua casa, através dessa fé, reconheceriam a Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A partir daí, eles deixam de ser meramente criaturas e passam a ser filhos do Deus vivo. Aleluia! Esta passagem nos deixa uma importante lição, muito importante, que obras sem o Evangelho não são suficientes. Como também Tiago diz em capítulo 2, versículo 17, que a fé sem obra é morta. Os dois caminham juntos num único propósito: amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o seu coração, e amar o próximo como a ti mesmo. Por isso, Deus soberanamente promove esses encontros para quebrar paradigmas e juntar todos os povos, pois Ele é Deus, e todos os povos, línguas e nações, e todos os que crêem na obra do seu Filho, ouvirá as orações. Ele ouvirá, e Ele se agradará das boas obras. E não só isso, através da nossa fé, Ele nos receberá também como seus filhos, para viver a sua vontade nesta terra como nos céus. Oh, irmãos, que Deus nos dê a condição de poder professar a nossa fé nele, que nos resgata desses dogmas, desses paradigmas, desse jugo, desse ibope, desse status humano que tentam colocar na gente, para que a gente viva a verdadeira obra através da fé, porque a fé sem obra é morta, mas a obra sem o Evangelho, ela não gera salvação, nem para quem faz a obra e nem para quem a recebe. Que possamos cada vez mais crer nesse Deus Todo-Poderoso, para que toda a nossa boa obra tenha um encontro com a boa fé e possamos levar o Evangelho e transmitir, não importa as barreiras que nós vamos ultrapassar, porque nós vamos ultrapassar, porque Ele nos deu essa condição. Não importa onde, nem quando e nem como, fale desta boa fé, para que toda boa obra seja recebida como uma oferta agradável aos olhos de Deus. Fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.